Olá a todos e a todas, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Vamos fazer o resumo da aula de ontem, do dia 4 de dezembro, e hoje trago um outro exemplo da vida real. Eu vou interromper o que estava a falar anteriormente, porque este tem um caráter de urgência e de importância que se sobrepõe ao outro. O outro era com os funcionários judiciais, ou seja, com adultos. Este é um exemplo que tem a ver com as crianças. E vou, portanto, compartilhar aqui a tela, de modo a podermos começar com o nosso resumo. E aqui está, portanto, a nossa tela. Muito bem. Ora, estão a ver o título Crianças e Ritalina. No Jornal de Notícias, do dia 1 de dezembro, veio a seguinte notícia: a corrida a medicamentos para a hiperatividade faz o Infarmed suspender a exportação. Estranho, achei estranho isto. Como é que uma corrida faz suspender? É preciso ser, de facto, uma corrida gigantesca. A notícia continuava dizendo que a suspensão era devida ao aumento da procura daqueles medicamentos para crianças e jovens. Ora, em 2022, também acrescentava a notícia, foram dispensadas 288.217 embalagens de medicamentos contendo o metilfenidato, que é o princípio que está por trás dos medicamentos comercializados com o nome de Ritalina, Concerta ou Rubifene, no valor mais alto desde que se iniciou a sua comparticipação em 2003. Quase 300 mil embalagens num ano. Num ano. Reparem, 10 embalagens, imaginemos 10 embalagens por criança, faz cerca de 30 mil crianças ou jovens a tomarem este medicamento. É um número absolutamente impressionante. E este ano, de certeza, vai rebentar este recorde, porque já tiveram que interromper as exportações, de tal maneira à procura. A notícia continuava a dizer que os médicos ouvidos, em 2022, admitiam como explicações para este aumento a pressão sobre as famílias, provavelmente os horários desumanos que não dão tempo nem disponibilidade para as famílias estarem com os seus filhos, as pressões de trabalho, as exigências de trabalho que fazem com que as pessoas cheguem a casa esgotadas e, portanto, também sem disponibilidade. Provavelmente será esta a pressão. A segunda razão era o regresso à normalidade escolar, ou seja, ao conjunto de exigências que as escolas põem depois de 2 anos de confinamento. E, finalmente, o sobrediagnóstico. Portanto, os próprios médicos faziam uma autocrítica relativamente à sua própria classe, dizendo que estariam provavelmente a diagnosticar como hiperatividade coisas que seriam, se calhar, comportamentos normais. Quais são os problemas com o uso deste medicamento? O que é e como se utiliza? E eu escolhi a Ritalina, que é o mais conhecido. Fui à bula portuguesa, aprovada pelo Infarmed em 28 de janeiro de 2022, portanto, muito recente. Fui lá buscar os dados que a seguir apresento. Primeira coisa que diz é que é um fármaco estruturalmente relacionado com as anfetaminas. Logo isto, anfetaminas dá para assustar qualquer um. É utilizada para tratar a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. É uma perturbação que está reconhecida e oficializada pelo DSM, pelo Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, internacional. E o que é esta perturbação de hiperatividade com déficit de atenção? Bom, é uma dificuldade portanto, isto é nas crianças e jovens. Dificuldade em permanecerem sentadas, a dificuldade no controle de impulsos, a dificuldade de concentração, a dificuldade em aprender e fazer os trabalhos de casa e a dificuldade em comportar-se bem em casa, na escola ou noutros locais. Atendendo que as crianças têm que, na maior parte dos dias da semana, têm que estar na escola, provavelmente sentadas, não vejo bem. Eu acho que elas até têm, da minha experiência de professor, têm uma imensa paciência, uma capacidade de sofrimento
de aguentar naquelas cadeiras de pau, naquelas mesas uniformizadas para todos os tamanhos, todas as alturas, elas permanecerem sentadas, o já tanto que permanecem, digo-vos, é uma obra e tanto. O controle de impulsos, em que reparem que todos nós, até os adultos, têm dificuldade no controle de impulsos, basta pensar no comer, a dificuldade que temos em gerir racionalmente as quantidades e a qualidade daquilo que comemos, as dificuldades de concentração. Hoje em dia, em média, o tempo de concentração espontâneo reduziu-se para 8 segundos, isto a todos os níveis, todas as idades, portanto uma média para todas as idades, não é grande coisa, como estão a ver. Dificuldades em aprender e fazer os trabalhos de casa, e aprender a comportar-se bem, como se não fosse essa a tarefa educativa de todos os pais, que é ensinar as crianças a comportarem-se bem, porque obviamente elas não sabem comportar-se bem. Tudo isto são coisas banais da vida do dia-a-dia das famílias com crianças e jovens. É preciso que estas características estejam muitíssimo agudizadas para assumir que se trata de uma doença, como vocês podem imaginar. O que é e como é que se utiliza a Ritalina, da bula de onde eu tirei estas informações? Deve ser prescrita apenas por médicos especialistas em alterações de comportamento. Apenas. Não podem ser por médicos de clínica geral, nem de outras especialidades. Não sei porquê, mas acho que isto não se está a passar aqui em Portugal. Se as quase 300 mil embalagens em 2022 foram todas prescritas apenas por médicos especialistas em alterações de comportamento. É apenas utilizada após serem testados tratamentos que não envolvam medicamentos, como, por exemplo, o aconselhamento e a terapia comportamental. E eles têm que se revelar insuficientes. Portanto, todas as crianças, antes de tomar este medicamento, deveriam passar por aconselhamento e terapia comportamental. Não sei porquê, mas suspeito que é pouco provável que isso tenha acontecido na prescrição das 300 mil embalagens. De qualquer modo, este medicamento é utilizado como parte, ou deve ser utilizado como parte de um programa de tratamento que geralmente inclui. Não é só tomar o medicamento, é também fazer terapia psicológica, terapia educacional e terapia social. Portanto, ao nível da mente, ao nível da escola, da educação e ao nível do social nos relacionamentos. Duvido que todas estas crianças que foram e estão a ser medicadas estejam a ser também acompanhadas em terapia psicológica, educacional e social. Algumas estarão, certamente, mas creio que a grande maioria, se calhar, não estará. Outros problemas que por recorrer a este medicamento. O primeiro é que prescrever este medicamento é encarar aqueles comportamentos que falámos atrás como se fossem uma doença. E uma doença cuja causa é da responsabilidade exclusiva da criança. Okay? É da responsabilidade. Não estou a dizer que é da culpa. Estou a dizer que é da responsabilidade. A criança é má comportada, não se pode fazer nada com ela, é insuportável, não para quieta, tem bicho carpinteiro, etc, etc. O problema é a criança. Portanto, é a responsabilidade da criança. Ao fazer isto, o que acontece é que não estamos a considerar o contexto e as pessoas que estão à sua volta. Portanto, ao não fazer isso, não se investigam as condições contextuais, materiais e sociais que podem estar na origem desta epidemia. Porque isto é uma epidemia. 300 mil embalagens de um medicamento é uma epidemia. Mas como a culpa é da criança, o problema é da criança, não se investigam essas condições exteriores à criança. E, portanto, não se promovem as mudanças, nem sequer se reflete nisso, as mudanças necessárias para travar as causas desta epidemia. Assim, nós estamos a medicar as crianças e cada vez vão aparecendo mais crianças que continuarão a ser medicadas. Em segundo lugar, este medicamento não deve ser tomado para sempre. Ou seja, se a criança toma há mais de um ano, o médico deve interromper a tomada do medicamento durante pelo menos um ano. Não é para tomar permanentemente. Porque se for tomado permanentemente, isto vem na bula, pode causar atrasos no crescimento da criança. Não é brincadeira nenhuma. Terceiro, existem muitos efeitos indesejáveis. Muitos.
muitos. E eu faço aqui um resumo dos que aparecem na bula. Na bula. E se aparecem na bula, significa que eles ocorrem. Parece uma verdade lá para Alice, mas muitas vezes nós pensamos, isto é tão raro que isto nunca acontece. Acontece, por isso é que estão lá. Os que nunca acontecem, esses não aparecem, esses efeitos não aparecem. Portanto, os que estão lá foi porque apareceram, ok? Ora bem, estes efeitos podem ser visíveis ou não. Eles podem estar a minar por dentro e a pessoa não dar conta. Por isso, as pessoas que tomam este medicamento, as crianças e jovens em particular, devem estar a ser monitorizadas regularmente para ver se nos seus organismos tudo está a correr bem. Porque, efetivamente, este medicamento tem muitos efeitos indesejáveis. Ora, e todos os efeitos indesejáveis que todos os medicamentos têm, se tomados prolongadamente, pior. E são tanto mais graves quanto ocorrem em crianças que se encontram em crescimento. Um cérebro em crescimento à falta de uma droga não parece que seja mais saudável. É preciso, de facto, haver circunstâncias muito graves, doenças muito preocupantes, para que se opte pela necessidade absoluta de um medicamento que vai alterar a mente das pessoas. Ora, eu vou fazer aqui um resumo, porque só pode-se fazer um resumo, são tantos que só se pode fazer um resumo, dos efeitos indesejáveis. Eu vou começar pelos efeitos indesejáveis graves. Aqueles que são frequentes: batimento cardíaco irregular, palpitações, alterações do humor ou variações do humor ou alterações de personalidade. São estes dois. Efeitos indesejáveis graves, temos mais 13 que são pouco frequentes. Temos mais 3 que são raros. E temos mais 12 que são muito raros. Finalmente, temos mais 6 desconhecidos os efeitos, porque a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis. Portanto, quer dizer que de efeitos graves, indesejáveis graves, temos os dois anteriores, 2 e 13, 15, 15 e 3, 18, 18 e 12, 30, 36. 36 possíveis efeitos indesejáveis graves. 36. Depois temos os efeitos indesejáveis. Não são graves, são apenas indesejáveis. Os muito frequentes, temos aqui 6. Diminuição do apetite, dor de cabeça, nervosismo, insónia, náuseas, boca seca. Muito frequente significa que é mais de 1 em cada 10 pessoas. Portanto, em cada 10 crianças há mais do que uma que tem um ou mais destes sintomas. Okay? Destes efeitos indesejáveis. Os muito frequentes são 6. Depois temos os efeitos indesejáveis frequentes. E eu coloquei-os aqui pela ordem que vem na bula: dor nas articulações, temperatura elevada, cabelo mais fino ou perda de cabelo invulgar, sentir-se muito sonolento, perda de apetite, ataque de pânico, diminuição do desejo sexual, porque isto também é para adultos, este medicamento, dor de dentes, ranger excessivo dos dentes, o bruxismo, e mais 29. Mais 29. O que significa que nos efeitos indesejáveis frequentes e muito frequentes nós temos 6, 6 mais 3, 9, 9 e 6, 15, 15 mais 29 são 34. 34 frequentes, né? Que estão neste site que eu pus aqui, para se na aula alguém tivesse curiosidade em saber quais seriam, para eu indicar. Pronto, 34. A acrescentar a estes temos mais 10 pouco frequentes, mais 6 raros, mais 14 muito raros e mais 12 desconhecidos. Desconhecido, portanto, não se consegue calcular a frequência. Podem ser muito frequentes, como podem não ser. Portanto, temos 34, mais 10, 44, mais 6, 50, 50 mais 64, 64 mais 12, temos 78, quase 80 efeitos indesejáveis normais. Ou seja, o que acontece é que nós já sabemos que os adultos andam a precisar imenso de drogas, e mesmo assim o estado de saúde mental dos adultos está a deteriorar-se cada vez mais. Sabemos disso. Agora, nem sequer poupamos as crianças. Nem sequer as poupamos.
supondo por absurdo que todas estas crianças que tomaram estas 300.000 no ano passado, embalagens, todas essas sofressem desta doença mental, a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção, supondo, há um poema do Bertolt Brecht que nos chama a atenção para este aspecto muito importante. Do rico tudo arrasta, se diz que é violento. Dizemos isto das crianças, que são más, são mal comportadas, são insuportáveis. E ele continua, mas ninguém diz violentas as margens que o oprimem. Reparem, do rico tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o oprimem. A maioria dos problemas de saúde mental está ligada a alguma dimensão de ameaça. Isto é uma conclusão clara da investigação em psicologia, e sabe-se isto hoje em dia sem margem para dúvidas. Esta ameaça, portanto, a existência de uma ameaça ativa os nossos sistemas de ameaça e de stress e põe no comando, muitas vezes, ou põe predominante, as zonas mais antigas e rudimentares do nosso cérebro. Aquilo que se chama o cérebro, vulgarmente, o nosso cérebro reptiliano. E as respostas que este cérebro tem, que são respostas muito básicas, luta, fuga e pouco mais. E, portanto, são respostas que muito adaptadas a um ambiente da selva, um ambiente de guerra declarada, de guerra em curso, mas na nossa civilização são claramente inadequados e, portanto, são facilmente confundíveis, sendo comportamentos naturais, são facilmente confundíveis com uma doença. Ora, se as crianças estão a ter esses comportamentos de resposta dados pelo cérebro reptiliano, isso significa que há alguma coisa que as está a fazer sentir ameaçadas. Portanto, de que ameaças é que estão as crianças a sentirem-se vítimas ou a ser mesmo vítimas hoje em dia em Portugal? Ora, as crianças sentem-se ameaçadas por serem, primeiro, obrigadas a estar longe do afeto forte e concentrado da família a partir de poucos meses de idade. A partir de poucos meses de idade, sem a criança perceber porquê, ou para quê, ou durante quanto tempo, ela sai do ambiente familiar da sua casa, do contacto com os seus pais, com a sua família, e é posta num ambiente completamente estranho, com pessoas que são totalmente estranhas para ela, e que ela não sabe se lhe vão fazer bem, se lhe vão fazer mal. Imaginem o imenso susto, terror que toma esta criança, constituindo, sem dúvida alguma, um trauma que vai ficar para o resto da vida. Depois, as crianças hoje em dia são objeto de exigências comportamentais, intelectuais e emocionais como nunca antes. Eu tenho 65 anos, quase 60, praticamente 66, eu tinha aulas só metade do dia, por exemplo. Hoje, se elas tiverem uma tarde livre, ou no máximo 2, já é muito. Normalmente elas passam os dias inteiros nas escolas. Acabam a escola, vão para casa, têm que fazer os trabalhos de casa. Depois os pais preocupados com elas põem-nos na música, põem-nos no desporto, etc. Em que para as crianças, repare, isto não é um divertimento, porque se a criança estiver na música, os pais estão sempre interessados em saber se ela já toca, se toca bem, se está a fazer progressos, tornando uma coisa que poderia ser um simples divertimento num trabalho extra que elas passam a ter. Portanto, há exigências que se fazem às crianças, diminuindo muito o tempo de brincadeira, aumentando muito o tempo destas atividades escolares e extraescolares, a que se acrescenta o tempo que passam frente a um ecrã, sentadas, sem conviver, sem brincar, etc. Portanto, as crianças hoje em dia vivem em condições que eu posso dizer antinaturais a todos os níveis. Depois são obrigadas a enfrentar meios muitas vezes hostis. Pensemos no bullying, pensemos no ciberbullying, pensemos em muitas coisas, pensemos no exemplo que eu dei há bocado do bebê que vai para a creche com poucos meses de idade. O que é que se pode fazer para não ter de drogar as crianças com produtos químicos? Esta é que é a questão. Esta é a verdadeira questão. Há várias hipóteses. Mudar o funcionamento neoliberal, explorador, competitivo e consumista da nossa sociedade. Não há dúvida que a nossa sociedade está a promover isto. Portanto, um remédio santo seria mudar. Não é fácil. Não sendo fácil mudar esta sociedade, há outras coisas que podemos fazer. Procurar dar, na medida do possível, e porventura com alguns sacrifícios pessoais, obviamente, o que a criança precisa realmente, as necessidades verdadeiras da criança. Não é necessidade de um iPhone, não é necessidade de uma plataforma de jogos.
necessidades verdadeiras, reais da criança, que ela precisa de ver satisfeitas para poder crescer como um ser humano equilibrado e positivo. E isso não se consegue proporcionando-lhe experiências traumáticas, negativas ou de negligência. Não se consegue. Temos de dar aquilo que ela precisa. E o que é que ela precisa? Ela precisa de ser ajudada a sentir-se menos ameaçada e mais segura nesta sociedade. Como é que o podemos fazer? Proporcionando-lhe um contexto digno. Eu aqui refiro digno, destaque digno, porque a pobreza não é um contexto digno. Portanto, uma prioridade, sem dúvida absolutamente nenhuma, é resolver o problema da pobreza que atinge violentamente as crianças do nosso país. Portanto, dar-lhes um contexto digno de relacionamentos afetuosos, protetores, generosos e de ajuda, para acalmar os seus sistemas de ameaça. Oferecendo-lhes também oportunidades de seguirem com as suas tarefas de desenvolvimento natural, principalmente elas poderem brincar e jogar com os outros, e não as reprimindo nessas manifestações naturais, necessárias para o crescimento das crianças. E ensinando-as, principalmente pelo exemplo, isto é, nós adultos devemos dar o exemplo, de serem compreensivas e solidárias, e não negativas nem perigosas, para si e para os outros. Portanto, nós não podemos ser críticos com nós próprios nem com os outros. E temos que, se nós somos críticos com as crianças, elas vão aprender a ser críticas com elas próprias e críticas também com os outros. Finalmente, podemos ajudá-las a desenvolver recursos pessoais para se regularem a si próprias, treiná-las também nisso, para fazer face a esta sociedade doente que as rodeia. Não resolve o problema, mas ajuda, e simultaneamente para, com facilidade, darem e buscarem nos outros apoios, ajuda e cuidados. Isto é, poder contar com os outros para serem ajudadas e apoiadas, e para que isso aconteça é preciso que elas também aprendam a dar essa ajuda, esse apoio, esses cuidados aos outros. E isto pensado em termos de indivíduo para indivíduo, como de comunidade para comunidade. Em suma, e para tirar daqui a lição fundamental desta aula, nós somos muito influenciados por nossos contextos internos e externos. Somos influenciados por aquilo que pensamos, por aquilo que o nosso corpo funciona, de doenças ou não, e pelos contextos externos, muito, muito influenciados. O que nos deveria levar a ter muito cuidado com eles. Muito cuidado, principalmente com os contextos internos, com os contextos externos, embora os internos também. É? Muito cuidado. Ora, se nós com as crianças, nós as afastamos, dando-lhes telemóveis, pondo-as a ver filmes na televisão, a jogar jogos em plataformas de jogos, sozinhas nas redes sociais, onde agora até a pornografia está a invadir este espaço infantil, como vimos nas notícias há uns dias. E depois disto tudo, drogamos. Não, não é. Não podemos fazer isto. Temos que pensar em maneiras alternativas. Há algumas propostas que eu aqui apresentei. Não podemos calar. Como a canção diz, vemos, ouvimos, não podemos ignorar. Não podemos ignorar isto e devemos falar e divulgar, e esse é um bocadinho que eu venho aqui alertar para tentar provocar mudanças na sociedade. Vocês são fatores de mudança, porque como a Jane Goodall diz, Jane Goodall é a célebre cientista que estudou os primatas no seu habitat natural, como a Jane Goodall diz, o que você decide e pratica faz a diferença. Você tem que decidir que tipo de diferença deseja fazer. E termino com este pensamento. Agradeço a vossa atenção e espero encontrar-vos novamente para a semana. Desejo-vos uma semana boa, com saúde, alegria e tudo bom. Muito obrigado mais uma vez.